Olá, hoje a gente vai fazer um mergulho numa mistura que, assim, à primeira vista parece coisa de ficção científica, mas que já está batendo na nossa porta. Inteligência artificial e espiritualidade. Parece estranho, né? Juntar as duas coisas. Totalmente. Mas a gente pegou vários trechos do livro IA e a Espiritualidade, o que permanece humano quando a máquina responde, do Leandro Substanci. E, cara, a conversa que saiu dali é fascinante. A nossa missão aqui é, entender esse fascínio que a IA tá causando no mundo espiritual e também os perigos, né? De a gente começar a perguntar para um algoritmo o que fazer da vida. E, claro, o mais importante, como é que a gente usa essa ferramenta sem entregar os pontos? No fundo, a grande pergunta que o livro deixa no ar é: o que sobra da gente quando a máquina parece ter todas as respostas? E o legal do livro é que ele não trata a tecnologia como um bicho de 7 cabeças, nem como uma salvação. Não, ele não demoniza. Não mesmo. A ideia não é ser contra nem a favor. É um convite ao que ele chama de discernimento. E a definição que ele dá é ótima. Discernimento é a arte de sacar de onde vem um sentimento, um impulso seu, e para onde ele tá te levando. Nossa, é uma prática super antiga, sabe? Que monges faziam no deserto, agora aplicada a uma conversa com um chatbot. A proposta é essa: olhar para essa interação com os olhos bem abertos. Os olhos bem abertos, gostei disso. Então vamos começar por uma ideia do primeiro capítulo que, para mim, mudou o jogo todo. Qual? A de que toda tecnologia é um espelho. Eu sempre pensei que a gente usava ferramentas para mudar o mundo lá fora, sabe? Mas o autor vira isso de cabeça para baixo. Sim, ele diz que, na verdade, as ferramentas revelam o que a gente tem por dentro. Os exemplos são ótimos. A lâmpada não só acendeu à noite, ela bagunçou o relógio biológico do nosso corpo. Mudou o ritmo, né? Total. O celular não só conectou as pessoas, ele quebrou o nosso silêncio interior. A IA chega aparecendo só mais um aplicativo, mas no fim, ela tá lá, escancarando nossas ansiedades, nossos desejos. Exatamente. E o livro vai mais fundo nessa ideia do espelho, comparando a IA com as figuras que sempre fizeram esse papel na história. Os xamãs, os oráculos de antigamente, os gurus. Faz todo sentido. O fascínio é o mesmo, a gente não mudou nada. É a busca por alguém ou alguma coisa de fora que parece saber mais da gente do que a gente mesmo. Putz, é verdade. Só que tem uma diferença brutal, que é o pulo do gato. Os oráculos antigos falavam em metáforas, em enigmas. Eles te devolviam a pergunta. Exigiam um trabalho seu. Isso, exigiam que você pensasse, que participasse da interpretação. Já a IA te dá uma resposta prontinha, em texto corrido, que parece super clara. O livro usa uma imagem que eu achei sensacional. Ela serve o prato já mastigado. Uau, essa imagem é forte, porque tira toda a nossa parte no processo, né? A gente só engole. Exato. Então a sedução não é nem o computador ser inteligente, mas a promessa que ele faz pra gente, que é: não precisa sofrer, não precisa demorar, eu resolvo rapidinho pra você. É isso. E é aí, segundo o livro, que a coisa fica espiritualmente perigosa. É quando a nossa pressa atropela o nosso próprio processo de amadurecimento. E isso se conecta com aquele exemplo que o autor dá, que é muito pé no chão. Quando alguém vai lá e digita no chat: o que eu devo fazer com a minha vida? Clássico. O que está acontecendo ali não é que a IA virou um ser onisciente. O que o espelho está mostrando é a dificuldade daquela pessoa de ouvir a si mesma, de bancar as próprias dúvidas. A máquina só reflete o nosso vácuo. Nossa, é verdade. Isso. E o mais interessante é que esse espelho não precisa ser só uma armadilha, ele pode ser um gatilho para o autoconhecimento, certo? Com certeza. Se a pessoa para e pensa: espera aí, por que eu estou perguntando isso para uma máquina? Do que eu estou com medo? Que conversa interna eu estou tentando evitar? Aí o jogo vira. Sim, aí o discernimento começou. O problema nunca é a ferramenta, é a intenção do coração que a usa. Se você usa o espelho para fugir de si mesmo, ele te ajuda a fugir. Entendi. Se você usa para se entender melhor, ele pode te dar pistas valiosas. Ele não julga, ele só reflete o que já está lá. Então, se o problema é o nosso olhar no espelho, a gente vira o jogo completamente. A pergunta deixa de ser sobre a máquina. Me tornando cada vez que eu uso isso. Essa inversão de perspectiva é poderosa. Devolve a bola pra gente.
Sim, essa ideia de responsabilidade é a chave, não é? Porque a tecnologia oferece uma saída fácil para o que o livro chama de terceirização do sentido. Ah, sim. A gente adora uma desculpa para não ter que arcar com o peso das nossas próprias escolhas. É confortável. Muito. Se der errado, a culpa é do algoritmo. Do algoritmo, do guru, do horóscopo. E a IA virou o oráculo perfeito para isso. Tá ali 24 horas por dia e com um volume de informação que parece dar a ela uma autoridade quase divina. Esse volume de informação, o lastro que o livro fala, é o que torna a tentação tão grande. A gente pensa, bom, essa máquina já leu todos os livros de filosofia, todas as tradições. Quem sou eu para discordar? Ela cria uma aura de infalibilidade que nos intimida. É quase uma trapaça, né? Parece que tem mais autoridade sobre a nossa vida do que nós mesmos. E o perigo mora justamente na facilidade de acesso. Um oráculo de verdade no passado exigia uma jornada, um ritual, um preparo. Tinha um custo. Um custo, um esforço que por si só já te fazia pensar se a pergunta era importante mesmo. Isso limitava o excesso. Com a IA, a consulta é de graça e instantânea, e isso pode levar ao que o autor chama de consumo compulsivo de respostas. Vício em respostas? Faz todo sentido. A gente fica ansioso, pergunta de novo, recebe outra resposta, fica mais confuso ainda. Totalmente. No fim, o excesso de informação não traz clareza, só mais barulho mental. É engraçado, eu mesma já me peguei caindo nessa. Outro dia eu estava me sentindo sobrecarregada e perguntei para uma IA qual seria a melhor forma de organizar meu dia. E aí? Ela me deu uma lista perfeita, com horários, pausas, tudo otimizado. E o que aconteceu? Eu fiquei tão paralisada pela resposta certa que não fiz nada. Nossa, que loucura. É exatamente esse o ruído que o livro descreve. A gente busca uma solução mágica para não ter que sentir o desconforto de decidir. Perfeito. A analogia do livro para isso é genial. Uma pitada de sal dá sabor, um prato só de sal destrói a refeição. É isso. Usar com moderação para organizar ideias pode ser útil. Mas quando vira um vício, quando não se consegue mais dar um passo sem consultar, aí você não está mais no comando. Exato. Você entregou o que o livro chama de soberania espiritual. E já que a gente falou em soberania, precisamos tocar na pergunta que todo mundo faz. Ok, mas essa coisa tem consciência? Ela sabe o que está dizendo? Ah, a pergunta de $1 milhão. Exato. E a resposta do livro é um sonoro e direto não. Bem categórica, né? Sim, o autor é bem claro. O que a IA faz é um malabarismo com dados. Existe funcionamento, mas não existe vivência. Existe cálculo, mas não existe sentimento. Não tem ninguém em casa vivendo aquela experiência. Isso. E ele usa outra analogia para explicar isso que eu achei brilhante. Procurar a consciência dentro do cérebro é como procurar o locutor dentro do aparelho de rádio. Uau! A consciência não seria algo que o cérebro produz, mas algo que o cérebro capta como uma antena. A IA pode até sim simular a transmissão, mas ela não é a fonte. Mas aí é que mora o paradoxo que o livro explora. Mesmo não tendo consciência, a IA mexe profundamente com a nossa consciência. Como assim? E por quê? Porque o nosso cérebro foi feito para conversar. Quando a gente interage com uma IA que fala a nossa língua fluentemente, que parece nos entender, nosso cérebro reage como se estivesse falando com outra pessoa. A gente é enganado de certa forma. A gente não sente que está digitando para um monte de código, a gente sente que está sendo ouvido. E é nesse ponto que entra outra metáfora do livro, que é o assustadora. A de que a IA funciona como um espelho com megafone. Espelho com megafone, essa é boa. Ela não cria nada novo, mas pega o que já está dentro de nós e aumenta o volume. Amplifica. Exato. Se você chega com uma intenção genuína de clareza, ela pode te ajudar a organizar as ideias. Mas se você chega com preguiça, com dependência, querendo uma resposta pronta, ela amplifica essa sua dispersão. Exatamente. Essa metáfora é poderosa porque não é exclusiva da IA, certo? Não mesmo. Parece o mesmo princípio de uma rede social. Se você entra com raiva,
o algoritmo te dá mais motivos para ter raiva. Você entra com curiosidade, ele te mostra um universo... A IA faz a mesma coisa, só que de um jeito muito mais íntimo, né? Mais pessoal, sussurrando no seu ouvido. E o veículo para isso é a linguagem. Uma resposta bem escrita, com palavras bonitas, estrutura lógica, ela pode nos convencer de que é verdade só pela aparência. O livro alerta para o perigo da gente confundir clareza de texto com clareza de alma. Porque a máquina é mestre em clareza de texto. Mas clareza de alma, essa é outra história. Outra história. Ok, já falamos bastante dos perigos, o que pode deixar a gente meio paranoico. Mas o livro não é só sobre isso, né? Tem um lado bom. Com certeza. Como ela pode ser uma aliada? E o livro é bem prático nisso. Os usos mais saudáveis, que ele chama de espiritualmente seguros, estão no campo das tarefas mecânicas e objetivas. Coisas que exigem cálculo, organização. Tipo o quê? Por exemplo, um astrólogo que precisa calcular um mapa astral complexo, um numerologista analisando sequências, ou um estudante de teologia que quer comparar textos de diferentes tradições. Ah, entendi. Nesses casos, a IA é uma secretária espetacular. Ela te poupa horas de trabalho braçal e organiza a informação para que a sua mente humana possa fazer o mais importante: interpretar. Ela prepara o terreno para nossa reflexão. Mas tem uma linha vermelha em algum lugar, né? Onde a gente começa a entregar o que não deveria. Sim, e o autor é bem direto nisso. A linha vermelha, o limite que nunca deve ser cruzado, é a decisão existencial. A responsabilidade pelo rumo da sua vida é sua, intransferível. Perguntas como: devo me separar? Devo largar meu emprego? Essa pessoa é boa para mim? Exato. Para essas questões, o livro chega a dizer que o melhor, às vezes, é sequer abrir a janela da consulta. Nossa, que forte isso! Esse território do moral, do julgamento sobre pessoas, do sentido final das nossas dores e alegrias, isso é sagrado, é humano. Terceirizar isso é desistir de viver a própria vida. E na prática, no dia a dia, como a gente pode perceber que está passando desse limite? Porque às vezes é sutil, né? É muito sutil, por isso o livro dá 2 sinais de alerta bem concretos. O primeiro é olhar para o resultado. O uso da IA está enriquecendo ou empobrecendo a sua vida? Boa pergunta. Te trouxe mais contato humano ou mais isolamento? Mais serenidade ou mais ansiedade? Se o saldo final é negativo, você cruzou a linha. E o segundo sinal? O segundo sinal é o vício. É aquela sensação de eu preciso perguntar antes de sentir, antes de pensar por conta própria. Mesmo que uma parte sua saiba que aquilo te enfraquece. A consulta deixa de ser uma ferramenta e vira uma muleta. Uma muleta, uma compulsão. Exatamente. E isso é muito útil. E falando em coisas úteis, tem uma parte do livro que eu achei genial e muito necessária, que fala diretamente com quem, como eu, tem a cabeça a 1000 por hora. Sei bem qual é. É um capítulo sobre espiritualidade para a mente acelerada, incluindo pessoas com TDAH. A ideia principal é que a maioria dos caminhos espirituais foi desenhada para um tipo de mente que não é de todo mundo. Sim. E quem não consegue meditar em silêncio por 40 minutos acaba se sentindo um fracasso, culpado. O autor diz: isso não é um defeito seu, a ferramenta que talvez não seja certa para você. É uma abordagem muito compassiva, que tira um peso das costas de muita gente. A proposta é: não lute contra a sua mente, converse com ela. Gostei disso. Em vez de forçar um silêncio que não vem, adapte a prática. O livro sugere coisas muito práticas. Meditações curtas, de 5 ou 10 minutos. Pequenas doses. Isso. Meditação em movimento, como caminhar prestando atenção em cada passo. Usar âncoras concretas, como um terço, uma vela. Algo físico. Algo que o corpo possa sentir. Usar áudios guiados, em vez de silêncio absoluto. A IA, nesse cenário, pode ser uma ótima aliada para encontrar esses recursos, sabe? Para te ajudar a organizar, né? Exato. Para montar uma playlist de meditações curtas, para te lembrar de fazer uma pausa. Mas isso é fundamental.
sem nunca substituir o acompanhamento de um profissional de saúde, quando for o caso. É uma visão muito mais inclusiva e realista da espiritualidade, né? Não é sobre atingir um estado ideal de Buda. Longe disso, mas sobre estar presente na vida que a gente tem. A frase que resume isso no livro é fantástica. O objetivo não é forçar a mente a desacelerar, mas aprender a estar presente com a mente que se tem na vida que se vive. É sobre autenticidade, não sobre performance. Exatamente. É uma espiritualidade que te encontra onde você está. E não que exija que você se transforme em outra pessoa para começar a praticar. Perfeito. Bom, acho que a gente conseguiu dar uma boa geral nos pontos do livro. Recapitulando, a gente viu essa ideia poderosa da IA como um espelho das nossas intenções, o risco de virarmos viciados em respostas prontas, terceirizando o sentido da nossa vida. Sem o consumo compulsivo. Isso, como ela mexe com a nossa consciência mesmo sem ter uma... E por fim, a importância de colocar limites claros, usando como ferramenta, mas nunca como nosso guia principal. E a mensagem que fica, que eu acho que é o grande insight do livro, é que essa tecnologia toda, de um jeito meio torto, nos forçou a voltar para a pergunta mais antiga de todas. Afinal, o que significa ser humano? É verdade, ao colocar a gente cara a cara com uma inteligência que não é humana, a gente é obrigado a procurar o que em nós não é um algoritmo. Não é cálculo. O convite final é esse: vamos usar essas ferramentas incríveis, mas sem nunca esquecer daquilo em nós que não é uma ferramenta. A espiritualidade não pode ser automatizada porque ela é a própria experiência de estar aqui. Presente. Com tudo que isso significa, a dúvida, a escolha, a alegria, a dor, perfeito. E para a gente fechar uma citação do livro que fica para refletir: a IA pode ajudar a encontrar palavras, mas é a consciência que encontra sentido. E eu queria deixar um último pensamento, que vem de um manifesto que encerra o livro. Uma das frases diz: onde quer que a IA chegue, diremos com serenidade: isso me ajuda, mas não me substitui. Forte. E isso me leva a uma pergunta para quem nos ouve, levar para o seu dia a dia. Qual é essa parte essencial sua que nenhuma tecnologia pode ou deve substituir?